Maravilha. Boa noite a todos aí. Vamos começar aqui. Vamos começar aqui. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, um minutinho. Legal. Bom, gente, primeiramente aí, boa noite a todos, né? Obrigado aí pela presença em mais um dia aqui de evento. Se você está chegando aqui hoje, nós estamos numa série de 11 eventos, né? Para a gente aprender mais sobre o Mulisoft. Hoje nós estamos no dia 4 e o tema de hoje é explorando os conectores para Salesforce. Então a gente vai ver aqui um exemplo de Salesforce, vamos ver aqui um exemplo de Data Cloud. Se você não me conhece ainda, eu sou Renato, prazer. Como eu falei, né, a gente hoje está no quarto dia. Ontem nós falamos ali de como disponibilizar no Mulisoft uma API para consultar dados da Receita Federal. E aí a gente viu ali como constrói no Mulisoft, viu ali como consome no Salesforce. Antes disso a gente falou de ETL, né? E no primeiro dia a gente falou um pouco mais de fundamentos e conceitos. Então acho que vocês devem lembrar o que é Endpoint Platform, o que é Endpoint Studio, o que é Code Builder, o que é API LED. Se você não lembra, fica tranquilo, tá? A gente no dia 10 vai revisar tudo isso, né? Para que, se você depois for prestar ali a prova de MuleSoft Associate, você tenha aí todos esses conceitos em mente. Amanhã vai ser um dia bem legal, porque a gente vai juntar um pouco de cada coisa que a gente viu para fazer um cenário ali de integração com o RP. E vamos lá pro dia de hoje, né? Então, hoje o dia é a gente focar um pouco ali na visão de um desenvolvedor Mulisoft, como que ele se conecta no Salesforce. A gente já viu, né, nos outros dias, como consumir um evento do Salesforce, como fazer uma query no Salesforce para gerar um ETL. Vimos também como disponibilizar uma API REST para o Salesforce consumir ali em tempo real. E hoje nós vamos ver uma visão de onde a gente precisa mandar dados para o Salesforce, né? Que cenário que seria esse, né? Imagina que eu tenho lá um RP, um e-commerce, né? E aí eu trabalho nesses sistemas cadastrando produtos, cadastrando pedidos, né? E aí eu quero ter a visão 360 do cliente dentro do Salesforce, eu preciso mandar esses dados para o Salesforce. Então, essa visão que a gente vai trabalhar hoje. Então, a gente vai revisar ali alguns conceitos sobre as nuvens Salesforce. Vamos falar algumas opções de conectividade nativas, né? Alguns desafios de integração que o Muli veio para resolver nesse cenário, né? Vamos falar aqui de conectores e aceleradores, falar um pouquinho de padrão de projetos e vamos aqui para uma demonstração. Caso você tenha alguma dúvida, eu vou abrir aqui o chat, né, de perguntas e respostas. Aí eu queria combinar com vocês uma coisa. Se tiverem dúvidas, ou coloquem no chat aqui certinho de perguntas e respostas, ou abre o microfone e fala, tá? Vou até checar aqui se eu estou ouvindo, né? Abre o microfone e fala.
Porque às vezes no outro chat eu posso acabar perdendo, tá? Então, a garantia de que você vai ter a sua dúvida respondida é colocar aqui na sessão correta ou abrir o microfone. E se quiser abrir o microfone, não tem problema me interromper. Até prefiro, né? Acho que fica mais dinâmico. Então, vamos lá. Aqui eu vou ser breve, né? Porque falar de nuvem Salesforce, uma comunidade que domina isso, né? É covardia aqui da minha parte, né? Vocês manjam bastante, mas só para dar um contexto, tá? Então, o Salesforce ele surgiu, né? Primeiro ali com o Sales Cloud, né? Que foi o produto ali que startou a Salesforce, né? Então veio primeiro o Salesforce, depois o Sales Cloud. Tudo isso fica dentro ali do core ali do Salesforce, né? E aí depois veio o Marketing Cloud, foi comprado, né? Veio o e-commerce B2C, que foi comprado também, né? É o Demandware. Tem ali o Heroku, tem ali o Tableau, que foi comprado também, né? E o Data Cloud, que foi produzido ali pela própria Salesforce, inclusive ele fica ali, de certa forma, dentro ali do core ali da plataforma do Salesforce. Todos esses produtos, eles são utilizados ali em conjunto, alguns deles, né? Então, hoje em dia está cada vez mais comum você trabalhar num projeto que deve ter pelo menos uns 2 ou 3 desses, né? Dificilmente chega aqui um projeto para mim que é só Salesforce, né? Então, geralmente, é Salesforce com Mulisoft e com Marketing Cloud. É Salesforce com OMS, com e-commerce e Mulisoft, né? É difícil chegar, é só e-commerce, né? É só Data Cloud. Não sei como que é para vocês. Então, essas nuvens, hoje em dia, elas compõem, né, o ecossistema aqui da Salesforce, né? Tem o Slack também, né? Eu já estava esquecendo dele. Então, todas essas nuvens, elas vão trabalhar em conjunto e cada um com a sua especialidade, né? Então, a parte core com a especialidade dele ali, que vai prover a parte de sales, de cloud, de sales, de service e data cloud, né? Já o Marketing Cloud está numa outra caixinha, digamos assim, né? O e-commerce B2C Demandware também está em outra caixinha, né? Mas, de qualquer forma, essas ferramentas elas precisam se integrar para fornecer ali para os nossos usuários, né, os nossos clientes, a jornada, né, a visão 360, né? Então, essas nuvens elas vão precisar se integrar de alguma forma. Aí vocês devem estar pensando, é aí que chegou o Mulisoft, né? Então, o Mulisoft veio para resolver esse desafio de encaixar esse quebra-cabeça, né? E a resposta é não, tá? O Mulisoft ele não veio para ligar as próprias nuvens Salesforce, né? Ele não veio para ligar o Sales Cloud com o Marketing Cloud. Ele não veio para ligar o e-commerce B2C com o Marketing Cloud. Não veio para ligar o Salesforce com o Tableau. Né? Por quê? Porque, teoricamente, todas essas nuvens, elas deveriam, né, ter ali conexões nativas. Né? Por que eu digo deveriam? Né? Porque às vezes é meio polêmico, né? Às vezes o Salesforce diz que tem lá uma conexão nativa, só que você vai ali na prática, às vezes está ainda em desenvolvimento, né? Mas a grande maioria ali das opções de configurações nativas, elas funcionam, né? E elas estão sendo aperfeiçoadas a cada dia, né? Então, eu preciso integrar o Marketing Cloud ali com a nuvem de sales, por exemplo, né? Então, eu vou usar aqui o Marketing Cloud Connect, né? Eu preciso integrar o Heroku ali com o OMS. Eu vou usar o Heroku Connect, né? Eu preciso integrar o Marketing Cloud com o e-commerce. Vai usar aqui o Marketing Cloud Connector, né? Então, o objetivo do Mulisoft não é resolver os desafios de integração entre nuvens Salesforce. Eu não posso usar? Às vezes, tá?
você pode estar num cenário um pouco mais avançado, né? Que de repente o conector nativo não atende, e aí tudo bem você fazer via MuleSoft, né? Então, às vezes existe, né, um cenário um pouco mais específico, um cenário ali que não é atendido, né, pela conexão nativa, aí você pode usar o MuleSoft. Mas caso você seja atendido pela conexão nativa, a gente recomenda fortemente usar a conexão nativa, né? Por quê? Porque a conexão nativa, ela vai ser mais ágil, geralmente ela vai ter um suporte, e geralmente ela é configurada com Next Finish, né? Se a gente for para um cenário de trazer o MuleSoft para conectar os sales com o marketing, por mais que a plataforma é low code, vai ter um desenvolvimento, né? Vocês estão acompanhando como que funciona, né, nesse evento, e vocês estão entendendo, né, que é muito fácil desenvolver, mas requer um desenvolvimento, né? E aí, vale ressaltar também o Data Cloud, né? Então, até muitas pessoas, elas confundem o MuleSoft com o Data Cloud. Antigamente, né, o Maurício aí que é mais antigo deve ter passado por isso, né? Eu também, só que um pouco mais antigo. Antes do Data Cloud, o pessoal confundia muito o Heroku com o MuleSoft, né? Eu já tive casos, né, de o pessoal lá vendeu lá o Heroku, mas os requisitos era para uma plataforma igual ao MuleSoft, e aí chegou lá, era o Heroku, não dava para fazer o que precisava, né? E aí o cliente teve que trocar ali a licença, né? Então, às vezes até quem era do meio, né, confundia muito o Heroku com o MuleSoft, e hoje em dia, às vezes o pessoal confunde bastante o Data Cloud com o MuleSoft. Claro que vocês que estão aqui participando desse evento não vão confundir a partir de agora, né? A partir desses dias, porque vocês vão conhecer ali bastante de MuleSoft. E se vocês também acompanham aqui os eventos da comunidade, você também já conhece bastante de Data Cloud, né? Mas o MuleSoft é uma coisa e o Data Cloud é outra. Eles não concorrem entre si, eles não têm overlap de funcionalidade. Uma diferença assim enorme, né, do MuleSoft e do Data Cloud é a questão de harmonização, né? O Data Cloud, né, ele vai armazenar os dados, né? Então a gente tem ali uma visão de Data Lake Object, né, que é o dado ali como vem, depois vai para Data Model, né? E ele armazena essas informações, né? Ele persiste, né? É como se ele fosse ali, né? Ali um lake, né? O MuleSoft ele não guarda informação, né? Então, às vezes alguém pode falar, mas vamos pegar, colocar 3 fontes de dados e colocar o MuleSoft para unificar os dados, né? Ele pode trabalhar nesse processo, mas aí a gente vai criar uma quarta base de dados, né? Que não vai ser dentro do MuleSoft, então a gente precisa provisionar uma base de dados para o MuleSoft fazer esse processo de ETL, né? De pegar os dados de todas as plataformas, gerar uma visão e salvar num outro lugar que não é o MuleSoft, né? Então o MuleSoft ele não armazena dados. Já o Data Cloud ele armazena, né? Já o MuleSoft, ele é uma plataforma que ele serve para se conectar com qualquer sistema, né? O Data Cloud, ele tem conectores nativos, isso é importante ressaltar, e, o que ele não tem nativo, ele acaba sendo estendido pelo MuleSoft, tá? Então, o MuleSoft ele pode trabalhar em conjunto com o Data Cloud numa solução, ele não concorre com o Data Cloud. Eu vou dar aqui um exemplo, tá? Se a gente coloca o Data Cloud num projeto e a gente precisa trabalhar ali, harmonizar para depois segmentar e ativar, né, dados que estão, por exemplo, num Data Lake, né, da AWS, por exemplo,
né? Ou no Google, né? Lá no BigQuery, a gente não precisa utilizar o Mulesoft para ir buscar esses dados lá, porque o Data Cloud ele tem conectores nativos para fazer isso, né? Então, a gente sempre tem uma máxima, né? Se existe o conector nativo, utilize o conector nativo, né? E se não tem, ok, vamos trabalhar com o Mulesoft, ou se o cenário que você está fazendo é muito específico e não é suportado pelo conector nativo, né? Então, por exemplo, veio, né, uma feature no Data Cloud no último 1 ano e meio, né, que é o Zero Copy, né? Então a gente não precisa nem transportar o dado de um lugar para o outro, né? O Data Cloud ele é capaz de ler o dado, por exemplo, lá no BigQuery, sem copiar o dado, né? Agora, pensa num outro cenário, tá? Eu tenho ali dados do SAP, né? Então, conforme o SAP ele vai ali fazendo ali faturamento, por exemplo, talvez eu queira trazer os dados de faturamento para dentro do ecossistema Salesforce, eu queira colocar lá no Data Cloud, né? Não tem um conector nativo para o SAP, né? Mas aí como é que eu mando esse dado para o Data Cloud? MuleSoft, né? Um outro cenário. O cliente ele tem dados que estão lá no Kafka, né? E aí esse Kafka ele é privado, precisa de uma VPN para se conectar. Como que eu trago dado para o Data Cloud? MuleSoft, né? Então, se a gente junta o MuleSoft com o poder que ele tem de conectividade, né, e o Data Cloud com os recursos que ele tem, a gente tem ali um cenário, né, ferramental bem poderoso, né? E aí onde que o Mulesoft entra, né? Onde que ele entra para resolver o desafio de integração? Geralmente, né, em projetos de Salesforce, a gente acaba tendo a necessidade de conectar com RPs, né? É muito comum um projeto ele começa, né? O cliente coloca lá o Salesforce, né? Sales Cloud, ou ele coloca um e-commerce, Commerce Cloud. E a gente tem que integrar com algum RP. Aqui no Brasil, vocês devem trabalhar bastante aí com SAP e com TOTOS, né? Até por curiosidade, coloquem no chat, por favor, qual é o RP que vocês mais têm ali trabalhado nos projetos? É o SAP ou o TOTOS? Né? Coloque aí, fiquei curioso agora. Eu tenho pego dos dois, tá? Então a gente começa geralmente um projeto com SAP, ou com TOTOS, ou com algum outro RP. Aí depois começa a ter necessidade de integrar com o Data Lake do cliente, que às vezes pode estar em alguma cloud. Depois acaba tendo que integrar com algum sistema legado, né? Então, até a Salesforce ter a MuleSoft, ela não tinha ali uma plataforma para lidar, né, de maneira robusta com tantas integrações, né? E aí o MuleSoft ele veio para cobrir esse gap, né? Então, conectar nuvens da Salesforce com sistemas externos ao ecossistema Salesforce. É claro que o MuleSoft ele não está só limitado ao ecossistema Salesforce, né? Eu já trabalhei em projetos MuleSoft que não tinham outras nuvens da Salesforce. Já integrei ali e-commerce da Oracle, com TOTOS, e-commerce da Adobe, com sistema em COBOL, usamos o MuleSoft. E aí dentro da plataforma, né, ele vai ter, né, alguns conectores que vão facilitar os processos. Dentro do MuleSoft, as conectividades elas são feitas por conectores, né? Preciso me conectar no banco de dados, conector. Preciso chegar no SAP, conector. Preciso chamar uma API, conector. Preciso acessar o Salesforce dentro do MuleSoft, conector também. E aí, existem vários conectores da Salesforce, né? O que a gente acaba mais utilizando é o Salesforce Connector, quando é um produto core, né? E aí a gente pode usar também o PubSub, pode usar o Composite, né? Ou se for Marketing Cloud, pode usar o Marketing Cloud. Acabei de notar que esse print aqui está desatualizado, né? Na época ainda que o
o Data Cloud se chamava CDP, né? Faz um tempinho aí. Então, leia-se aqui Data Cloud, né? Enfim, tem conectores também para o e-commerce, Demandware, né? Então, essa comunicação ela é feita por conectores. Algo que sempre me perguntam, tá? É se a gente sabe que o Salesforce, né, para manter ali a performance de todo mundo, ele impõe ali certas regras, né, que governam ali o ambiente, né? Então, existem limites que precisam ser seguidos, né? Então, quando algum sistema externo vai enviar uma integração para o Salesforce através de uma API, isso vai contando um limite ali, né? Então, tem APIs que o limite ele zera a cada 24 horas, né? Então, cada recurso ali do Salesforce, ele tem ali uma política que governa ali para manter a performance, né? E aí é muito comum, às vezes, as pessoas elas vêm procurar o Mulisoft como uma maneira de romper esse limite, né? Então, a pessoa fala, olha, implantamos lá o Salesforce, não tem Mulisoft, e aí o cliente está fazendo um monte de chamadas lá para o Salesforce e está batendo lá nos limites, né? E aí falaram que o Mulisoft pode resolver isso, né? Essa afirmação ela é parcialmente verdadeira, tá? Por que eu digo que ela é parcialmente verdadeira? Às vezes, quando a pessoa ela procura a gente, ela acha que o Mulisoft ele traz algum limite a mais do que o Salesforce tem através de API. E não é assim que acontece, tá? Por que eu digo que é parcialmente verdadeira? É porque, às vezes, tendo um barramento como o Mulisoft, né, tendo um middleware, a gente vai aplicar boas práticas ali de integração que vão usar melhor os limites do Salesforce. Então, muitas vezes, um projeto que está esbarrando com limites, se eu coloco o Mulisoft, geralmente a gente vai ali trabalhar de uma maneira mais performática, porque geralmente o desenvolvedor MuleSoft ele conhece ali um pouco dos limites que governam o Salesforce. Se você pegar, às vezes, uma pessoa que trabalha com uma outra plataforma, nem sempre essa pessoa vai conhecer, né? Eu não sei como é que é hoje em dia, tá? Mas no passado, a Salesforce, até para incentivar os clientes a terem MuleSoft, quando você acrescentava a licença do MuleSoft, né, no contrato, você ganhava alguns limites adicionais, né? Mas aí esses limites, eles podem ser usados tanto pelo MuleSoft quanto por qualquer outra plataforma, né? Então, eu não sei como é que hoje em dia, mas antigamente, né, talvez tinha esse rumor, né? Coloca o Mulisoft que aí não tem problema de limite, né? É muito em função de que no Mulisoft a gente tem mais recursos para poupar o Salesforce, né? E também, numa determinada época, você ganhava mais limites. A Salesforce, né, dependendo da combinação de licença que você tem, acho que isso ainda é válido para hoje, né? Dependendo da licença que você tem, quantidade de usuários, né? Os seus limites eles são multiplicados por aquilo, né? Então é um fator ali que contava aí bastante, tá? E aí, lembra que eu falei que não tem nada de especial, né? O Microsoft ele não vai burlar os limites do Salesforce, porque embaixo, nos bastidores, tá? O conector ele usa uma API, né? Ele não chega no Salesforce de outra forma, tá? Então, eu estou mandando lá informação lá de um S-Object, né? Aquela que eu consigo mandar de lotes de até 200. Né? Eu estou usando a Data API por baixo. E curiosidade, tá? Ele está usando ainda a Data API em SOAP por baixo. É que é transparente para a gente, tá? A gente viu lá no segundo dia, eu estou recebendo evento de plataforma, né? Ele está usando aquela API de PubSub lá que lida com eventos de plataforma, né? Eu
preciso mandar muitas informações, né, que excedem aquele lote de 200. Eu vou usar o conector de book, e esse conector de book, ele tem a API ali por debaixo trabalhando, tá? Então, isso aqui é muito importante a gente saber, né? Porque realmente, às vezes, você pode estar num projeto, você pode estar enfrentando limites, né? E aí, colocar o Mulisoft, né, não vai burlar esses limites, mas talvez colocando ali o Mulisoft, uma arquitetura legal ali de integração, vai ter uma performance melhor, porque o processo de integração ele vai ser otimizado, né, e de repente vai poupar o limite. E existem também aceleradores no Salesforce, aceleradores no Mulisoft. Lembra que eu mostrei para vocês ontem o Exchange, né? Então o Exchange, fora os conectores que a Mulisoft provê, as APIs que a gente desenvolve, a Salesforce ela coloca lá também alguns aceleradores. Tem bastante acelerador de integração de SAP com o Salesforce, que acho que é um cenário bem comum, né? E como que funciona um acelerador? Então ele é um documento, né, que vai estar lá no Exchange. Esse documento vai ter desenhos, vai ter página, vai ter links, né? E muitas vezes ele também pode ter um código-fonte que eu posso baixar, né? Então significa que é só baixar e está tudo pronto? Não. Geralmente esse código-fonte a gente baixa, usa ele como base, né? E customiza aqui para o nosso cenário específico. Bom, antes de avançar, deixa eu ver aqui se tem perguntas. Por enquanto, só coisas no chat. O pessoal respondeu aqui, né? SAP, TOTUS, NetSuite. Depois, Jean, você conta aí como é que foi essa experiência com o NetSuite. Gostou? Foi difícil? Eu já trabalhei com o NetSuite também. E aí, confessando aqui algumas coisas para vocês, né? Sempre que eu vou trabalhar com qualquer produto Oracle, eu coloco um fator de complexidade maior. É incrível. Geralmente, os produtos Oracle, eles costumam não ser amigáveis, né? Como outros fornecedores, né? Então, depois já conta aí se foi tranquilo o NetSuite ou se teve trabalho. Bom, e aí a gente tem aqui alguns design patterns que a gente aplica, mas na verdade eu vou deixar para falar desses design patterns amanhã, né? Porque daí a gente esses design patterns tem alguns que a gente já usou no segundo dia, outros que a gente já usou no terceiro dia, alguns que a gente vai usar hoje e alguns que a gente vai usar amanhã. Então, eu mostro amanhã e a gente começa a correlacionar. Lembra que nós fizemos tal coisa? Usamos esse design pattern. Lembra que fizemos outra, né? Então, vamos aqui para a mão na massa, né? Então, se tiverem dúvidas, coloquem no chat, por favor. E aí eu construí aqui uma aplicação, inclusive, pessoal, ela estava dando problema até agora há pouco, né? Vamos ver se já resolveu, qualquer coisa a gente resolve junto aqui. Não, é que eu tinha mudado ali o tamanho de um campo, né? E aí tava dando erros. Bom, eu estou aqui com uma aplicação Mulisoft pronta. Depois eu vou disponibilizar isso no GitHub. Até eu recebi, acho que um e-mail, se eu não me engano, deve ter sido do Diogo, não lembro exatamente, perguntando, né, dos códigos fontes, né? Eu não consegui subir eles ainda, mas depois eu vou subir, tá tudo guardado aqui, gente. Depois eu vou subir ele no meu GitHub, e aí eu anexo ali no comentário ali do vídeo, né? Então, o Maurício está postando os vídeos, né? Depois a gente fixa ali um comentário com esse link. Vou ver se no final de semana eu subo os dessa semana, né? E aí depois eu vou subindo ali diariamente os da próxima. Bom, eu construí aqui uma aplicação, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente constrói uma aplicação é configurar os conectores, tá? Quando você abre um projeto Mulisoft, né? A anatomia de um projeto Mulisoft é assim, né?
ele vai ter uma seção aqui que é main muli, né? E ele vai ter uma outra seção que é main resources, né? Em main resources, a gente coloca as credenciais, tá? Então é normal você ter um arquivo de desenvolvimento, um arquivo de QA, um arquivo de produção. Claro que geralmente a gente encripta essa credencial ou injeta no DevOps para ficar protegido, né? Eu não vou abrir aqui o que eu estou usando, porque senão vai expor as minhas credenciais, mas eu abri aqui um arquivo de exemplo, né? Então, é um arquivo no formato YAML, né? E a gente vai colocando aqui as nossas informações. E aí depois isso vira uma variável que eu uso na aplicação. Então, por exemplo, se eu quiser pegar o token, na aplicação eu declaro, né? Eu referencio essa variável assim, ó. Se eu quiser pegar o token. E aí, qualquer lugar da aplicação que eu colocar isso, ele vai me trazer o valor aqui que está no token, né? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu crio o projeto é colocar aqui o arquivo de credenciais, pelo menos o de desenvolvimento, e criar aqui o arquivo global. O arquivo global, ele serve para a gente agrupar ali as nossas configurações globais, né? Que aí, se a gente precisa fazer uma manutenção, fica fácil, né? Imagina se eu poderia colocar configurações globais em qualquer fluxo, né? Mas aí ficaria ruim de dar manutenção, né? Então a gente centraliza tudo aqui no arquivo global. Se você for fazer ali a certificação de developer, pergunta de prova, isso, tá? E aqui eu tenho a referência para o meu arquivo de configuração, né? Percebe que aqui é uma variável, né? Porque esse arquivo ele troca de acordo com o ambiente. O nome do arquivo é uma variável, né? De ambiente. E aí eu tenho aqui o conector do Salesforce configurado. Então, aqui eu coloquei a referência para as variáveis, né? Aqui eu usei a autenticação básica, até fiz uma com a autenticação básica, outra com o ALF, até para vocês verem aqui as duas, né? Então eu coloquei aqui as minhas credenciais, o security token ele é muito importante para isso. E aí, se você não sabe como obter o security token, a gente comentou isso ontem, tá? Eu estava com o Salesforce aberto, eu mostrei ali rapidinho como é que pega, tá? Ontem, não, foi no dia 2 a gente comentou. Então tá aqui configurado o conector, né? Eu sempre faço aqui um test connection para ver se está tudo bem. Isso aqui facilita demais, porque às vezes você digitou uma coisa errada, às vezes você declarou uma variável errada, então você já valida aqui. E do Data Cloud, né? E aí o Data Cloud eu já fiz aqui uma configuração OAuth, onde eu tenho que colocar ali o Client ID e o Client Secret, né? Então, configurado aqui as conexões, né? Aí a gente vai fazer ali realmente os nossos fluxos. Antes disso, tá? Eu adicionei os conectores. Eu adicionei o conector do Data Cloud e eu adicionei o conector do Salesforce, né? Como assim adicionou o conector? Embora a gente tenha muitos conectores, né? Ó, aqui é só alguns, né? Dá até para a gente ver aqui. Opa! Dá até para a gente ver todos aqui. Embora tenha aqui muitos conectores, até filtrar por conectores, eles não estão todos aqui referenciados no projeto, porque quando você coloca um conector, ele vai baixar libraries para esse conector funcionar, né? Então, se a gente quer colocar um conector, né? Então, por exemplo, se a gente quisesse colocar o do Marketing Cloud, né? A gente viria aqui, selecionaria ele, né? E aí ele tem um botão aqui de Add to Project, né? Isso é conector do SAP, qualquer conector é Dynamic AS. E quando a gente adiciona, ele aparece aqui. Aí depois que ele aparece aqui, né, a gente consegue configurar. Se eu tentar configurar aqui o do marketing,
não vai configurar porque eu não adicionei ele, né? E a gente começa a fazer os desenvolvimentos. Na plataforma a gente trabalha com fluxos, né? Então eu posso colocar aqui um flow, e é legal que eu posso colocar vários fluxos, né? Então eu posso colocar vários fluxos dentro de um projeto, dentro de um arquivo XML, né? E eu posso colocar vários arquivos aqui na solução. E aí, como que eu fiz esse fluxo, né? Então, eu coloquei primeiro uma tarefa agendada, né? Aqui eu indico qual que é a frequência que eu quero rodar, né? Eu quero rodar uma vez por hora. Aí eu coloquei um componente de logger. Isso aqui, gente, é similar ao Salesforce. Eu preciso colocar pontos de log aqui. Então, eu coloco aqui um ponto de log, eu coloquei um início e um fim em cada um, né? Teve um cliente que uma vez abriu um chamado lá, né? Eu trabalhava num projeto que tinha múltiplas consultorias lá, né? Só que era a consultoria que eu trabalhava que dava sustentação, né? Aí ele abriu um chamado, falou que a tarefa agendada dele não rodou, né? Aí, por que não rodou? Você viu lá, não chegou as informações? Não, eu nem abri lá, eu olhei, não apareceu nenhum log, né? A gente, então, deixa eu ver aqui o código-fonte, né? Uma outra pessoa que tinha feito, né? E aí, então, grande, se não botar aqui o logger, não aparece mesmo, né? Então, isso aqui é importantíssimo, né? E aí eu coloquei a operação aqui do conector que eu quero fazer. Então, olha quantas operações a gente tem aqui, né? E aí, gente, todas essas operações, elas usam a API do Salesforce. Não sei se vocês já viram essa collection aqui, provida pela própria Salesforce, é bem legal. Aqui eles trazem, né, todas as APIs do ecossistema Salesforce. Então, API do Data Cloud, API do Salesforce Platform, até a API do Endpoint aqui, que é o Mulisoft, né? Então, as operações que tem aqui são operações que geralmente tem ali na API. Então, eu quero fazer um create. Tenho, né, que é um insert. Eu quero fazer um update. Tem. Eu quero fazer um upsert. Tem, né? Eu quero fazer um delete. Tem. Opa. Eu quero fazer uma query. Tem, né? Então tem várias operações aqui. E aí você escolhe a operação, né? Por exemplo, se eu coloco aqui o create, aí eu preciso indicar qual que é o S-Object que eu quero trabalhar, né? Opa. Então eu quero trabalhar com account. E aí eu preciso mandar aqui as informações, né? Então eu crio aqui uma transformação. A gente vai ter um dia que a gente vai falar só desse componente de transformação aqui, que é o DataWeave. DW é de DataWeave. E aqui é que eu não estou me conectando em nenhum lugar, né? Eu poderia estar lendo um arquivo, poderia estar lendo um banco de dados, lendo um RP através de um conector, né? E aqui eu fui colocando os campos, né? Eu quero mandar o name porque o name é obrigatório. E aqui eu poderia fazer um mapeamento com algum campo de um banco de dados, por exemplo. Vou colocar aqui teste. O que mais aqui que a gente pode preencher, né? Eu vou preencher aqui uma... Acho que ele ainda não carregou, mas eu tenho aqui um campo também de external ID. Inclusive, até esse campo estava dando problema agora há pouco. Às vezes, quando a gente atualiza lá, ele pode ter um delay aqui para carregar, mas eu vou colocar aqui manualmente, campo de external ID. Esse correlation ID é um guide aleatório aqui que ele vai gerar, né? E aí eu poderia colocar aqui outros campos, né? Então, todos os campos aqui que a account tem, né? Ele vai trazer para mim, né?
inclusive campos customizados, né? É só a questão que ele... Acho que eu preciso fazer um refresh aqui nos metadados, né? Então, aí, às vezes ele usa o cache aqui para ter um pouco mais de performance, né? Agora apareceu. Então, a gente preenche aqui os campos. Essa API eu posso mandar até 200. O que acontece se eu mandar 201? Ele vai processar os 200, e esse 201 não vai dar um erro ali, né? Então, eu consigo mandar até 200. E se eu tiver mais de 200? Aí você tem dois caminhos. Você pode quebrar, vou imaginar que você tem 1000. Você pode quebrar esses 1000 aqui no Mulisoft em lotes de 200, ou você pode usar o conector de book. Como é que quebra? Eu tenho aqui um for each, e aqui o for each eu posso inclusive dizer qual que é o tamanho, né? Então se eu fizesse isso aqui, estava resolvido, né? Então olha que legal, eu recebo 1000 registros e mando aqui 5 lotes. Mas será que não vai ficar lento? Olha, eu posso até usar um negócio que chama-se Parallel for each. Ele vai mandar os 5 lotes de uma vez, né? Bem legal esse Parallel for each aqui. Né? A gente pode até determinar aqui qual que é a concorrência máxima que eu quero, né? Porque imagina que eu recebo 10.000, né? Ou se é um padrão sempre chegar um volume grande, né? A gente pode usar aqui as APIs aqui de book, já tem a book V2 já. Aí eu consigo mandar, se eu não me engano, acho que é até 10.000 registros, né? Preciso ver certinho a documentação. Então é assim que funciona, né? E aí eu vou rodar aqui alguns exemplos que eu tenho para a gente ver funcionando. O primeiro exemplo que eu quero rodar aqui é um que vai dar erro, né? Por que eu quero começar com um que vai dar erro? Para vocês verem como é que o erro é retornado. Então aqui eu tenho algumas contas criadas aqui, né? E aí eu vou rodar uma aqui que vai dar falha. Era para ele tentar fazer um create, né? E por que ele vai dar falha? Porque eu não estou preenchendo aqui um campo obrigatório, né? Vou rodar aqui. Vai entrar aqui numa tela de modo debug. E a gente vai mandar, Mandei. Aqui um ponto importante. Independente de dar sucesso ou erro, ele não vai lançar uma exceção, né? Existem conectores que lançam a exceção. E por que ele não lança a exceção? Porque é o padrão que ele trabalha, né? Eles escolheram essa abordagem. Eu confesso que eu achei até boa, porque daí eu recebo aqui um retorno que permite eu ver o que aconteceu. Então ele está falando, required fields are missing, que é o campo name. Né? Uma coisa importante aqui no Mulisoft, conforme o fluxo está rodando, ele vai ter algumas, vamos dizer assim, containers de informação que eu posso acessar durante o fluxo. O payload é como se fosse um body, né? Então a mensagem, o fluxo, quando ela começa, ela vai ter um body, né? E eu posso sobrescrever esse body ao longo do caminho. E aí eu pego isso através do payload, né? Eu posso criar variáveis? Posso, né? Acho que eu não criei nenhuma aqui, mas eu acessaria as variáveis através de vars. Isso aqui que eu estou escrevendo é DataWeave Language, né? A linguagem aqui do DataWeave. E dá agora para usar o DataWeave até dentro do Salesforce, né? Pois um dia a gente pode falar sobre isso, né? E aí as variáveis eu também posso declarar e elas sobrevivem até o fluxo acabar, né? E aí quando o fluxo recomeça, zera tudo. E eu estou gravando logs também, né? Então sempre grave logs, né? Então esse é um cenário aqui que deu errado, né? Não vai ter criado aqui a conta, né? Agora vamos para um cenário aqui que tomara que dê certo. Por que eu digo tomara que dê certo? Porque eu tinha criado um campo lá e estava dando problema no comprimento do campo, né?
Eu corrigi, acho que agora vai dar bom. Então aqui é um create, né? E espero que dê certo. Tô até mandando 2 registros, né? Se der errado, a gente resolve junto aqui. Vamos olhar no log se deu certo, se deu errado. Olha, deu errado. Deixa eu rodar aqui de novo. Deixa eu pegar essa transformação. Tá colocando aqui 1, 2 na frente. E aqui tá colocando 1 na frente. Estranho ter dado errado, mas vamos lá. F6, F6. Vamos pegar aqui o resultado. Pode falar. Eu acho que eu vi meio que rápido ali, mas está duplicando o registro, registro único ali. Isso. É aqui o que a mensagem está dizendo, né? Só que aqui a gente tem um nome diferente, né? Mas aí lá no Salesforce tem algum desses campos que é único, além do nome? Teoricamente, não, né? Aqui valor diferente para o external ID. Isso começou a acontecer depois que eu incluí esse campo aqui. Deixa eu remover aqui. Para evitar a questão de ser único, né? Deixa eu tirar esse cara aqui. E, quer saber? Eu vou apagar o campo, porque estava tudo funcionando, né? Aí eu falei, deixa eu fazer um exemplo aqui com uma chave externa. E aí começou a dar problema. Deixa eu remover aqui a chave externa. Legal. Aí vamos completar. Ok. Vamos salvar aqui o fluxo para pegar as alterações e vamos esperar que ele recarregar. Que eu construí, estava tudo funcionando, né? Então fiz um teste de create, fiz um teste de update, fiz um teste. Aí quando eu fui para o upsert, né? Eu precisei criar o campo porque o fluxo de upsert precisa de uma chave externa, né? Mas depois a gente recria aqui. Legal, ele deve estar reclamando que eu apaguei lá o campo. Ah, não, é que ele rodou esse fluxo aqui que não tem nada a ver. Beleza. Legal. Tá no ar aqui de novo. Deixa eu só limpar os logs. Vamos ver se agora vai. Vamos ver nos logs. Ah, eu rodei o de erro, né? Que susto. Vamos lá. Clear. Vamos lá. Uau, ainda tá dando erro. Deixa eu ver se tem algum registro aqui que tá dando conflito. My account. Vamos apagar aqui. Delete. Delete. Ah, pode ser que o campo site o telefone pode ser que seja único. Pode ser. Vamos tirar esses dois. Legal. Pode ser que seja isso, não era o external ID. Vamos lá. Vou esperar aqui recarregar. É estranho, né? Porque aqui tá os dois com o mesmo site e os dois com...
Mexer em demo 5 minutos antes é problema, né? Beleza, esse era um esperado. Vamos lá. 6. Uau. Vamos lá. Legal. Agora deu sucesso, né? Pode ser que seja aqueles campos. Talvez um deles pode ter alguma questão de não permitir ser igual. Legal, vou até colocar mais um aqui. Vou salvar. O registro ele tem que ter aparecido aqui. Ó, apareceu. E boa. Vamos ver se algum desses tinha alguma questão de ser único. Estranho, né? Vamos lá. Acho que já subiu. Ok. Inclusive, vou até apagar esse cara aqui que a gente não está usando. Legal. Vou rodar aqui de novo. E espero que dê sucesso. Vamos lá. F8. Legal. Deu certo. Então, gente, quando dá certo... Opa, deu nada. Success. Um deu certo e o outro não. Bizarro. Vamos atualizar aqui, vamos ver se apareceu algum. Opa. Legal, apareceu algum. Apareceu aqui o exemplo 2. Que geralmente toda vez que a gente roda, ele vai criar um ID novo de evento. Eu estou colocando ele para diferenciar, né? Vamos rodar de novo. 6. Deixa eu só ver esse cara aqui. Legal. Exemplo 1. Exemplo 2. E ele começa com B3F. E aqui é outra coisa. Vamos lá. Que bizarro. Deu alguma questão de duplicidade. Esquisito. Vamos tirar esse cara aqui. Vou mandar aqui só com o name. Salva. Esperar aqui recarregar. Recarregando. Boa. Aí a gente vai avançar. Legal. Agora ele foi. Criou 2 caras lá. Vamos aqui atualizar. Criou 2 caras. Realmente eu acho que tinha algum campo aqui que estava com alguma regra para ser único, né? E estava dando aí esse conflito. Deixa eu aproveitar, criar aqui o
campo external ID. Bom, depois eu crio outra hora. Então, a gente viu aqui o create, né? Então, a gente seleciona aqui os campos, envia. Se der erro, o erro ele vai aparecer aqui. E se der sucesso, né, ele vai indicar para cada item, né, se deu sucesso, se deu erro, né? E a gente pode fazer o tratamento, né? A gente viu aqui o create, a gente vai ver aqui o update, né? O update, ele vai atualizar esse registro aqui. Então, veja que ele está com o nome aqui C8B8, né? E aí, a ideia é que esse cara seja atualizado. Vou rodar. Como que eu configurei ele, né? Ele é muito parecido com o create, eu coloco o account, só que a diferença é que eu preciso setar o ID, né? Então, essa é a diferença dele. Então, vamos avançar aqui. Legal. Vamos executar aqui. Vamos ver se deu certo. E legal. Ele fez ali a atualização. Vamos conferir. Então, esse C8 tem que mudar. Ó, mudou. Fez o update. Tem o upsert também. A diferença do upsert para o update é que eu seto a chave externa, né? Só não vai dar para rodar porque eu acabei de apagar ela, né? Ao vivo é assim mesmo. E eu preciso passar a chave externa aqui, né? Então, dessa forma, eu consigo atualizar um registro, só que ele vai atualizar pela chave externa, né? E caso ele não exista, ele cria, né? Eu acho que esse comando aqui no Salesforce, ele é muito legal. Aí eu vou mostrar um exemplo de delete, né? Com o query. Aqui ele vai fazer uma query de todos os registros que tem o create no nome. Será que tem algum aqui? Tem vários, ó. Então, é só montar a SOQL, né? Colocar aqui. Aí a gente vai startar aqui. Eu rodei já. E aí ele vai executar, né? Acho que eu rodei até 2 vezes, né? Por isso que uma não encontrou nenhum. E a outra, né? Ele encontrou 4, ó. E aí ele apagou os caras aqui, ó. E aí, gente, tudo isso aqui é o conector, né? O conector facilita aqui a interação. Imagina se eu tivesse que montar a chamada de API, fazer a autenticação, gerenciar o token, né? Só que por debaixo dos panos ele usa o conector. Então, tudo isso aqui foi uma chamada de API, né? E tem o delete também. Eu consulto os registros, pego aqui os IDs e mando para o delete, né? A gente já está indo para a reta final, eu vou mostrar aqui o Data Cloud, tá? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Legal, temos dúvidas. Legal. O Elisandro fez uma pergunta, né? Dizendo que ele percebe, né? Ele deve trabalhar com Microsoft ali, que aparece muitas atualizações de conector, né? Isso é uma notícia boa, porque a Salesforce está sempre revisando, lançando novidades, lançando atualizações de segurança, né? Mas, por um outro lado, gera um transtorno que você tem que ficar atualizando na aplicação, né? E aí, se tem uma forma de automatizar. Geralmente, Elisandro, a gente cria, né, um conceito de parent POM e arquivo bom, né? Que aí, ao invés da gente colocar a dependência no POM, né, a gente deixa nesses arquivos, né? E aí a gente atualiza só esse arquivo, né? E aí cria no processo de CI/CD, né, para que esse arquivo ele seja ali sempre referenciado e sempre utilizando ali a versão maior. Não tem como fugir do redeploy, tá? Então, sei que tem conectores atualizados, eu tenho lá 30 aplicações, aí programa ali no CI/CD o redeploy de todas, né? Mas não tem que sair em 30 aplicações mexendo, né? Mexe só ali nesses arquivos, né? O parent bom e no arquivo bom ali, tá bom? O João, ele também fez outra pergunta, né?
ali nos recursos, você usa arquivos YAML para configurar as credenciais. Onde eu trabalho, usamos properties. Acho que na prática dá na mesma. Qual seria a diferença? Dá na mesma, tá? O properties, ele seria, assim, um modo mais antigo de fazer, mas não significa que é ruim, que é obsoleto, né? É a primeira forma que a Muli deu suporte. Aplicações em Java, rotineiramente tem esse padrão, né? Só que aí, depois lançaram o YAML, né? O YAML, ele acaba sendo um pouco mais fácil de trabalhar, porque ele trabalha com hierarquia, né? Então, você declara ali a raiz e vai identando, né? Então, é por isso, tá? Então, se tiverem mais perguntas aí, coloquem no chat. Data Cloud, tá? Existe conector para o Data Cloud também, né? Eu tinha também preparado aqui a PageBook, né? Mas como o tempo já está estourado, né? Eu vou pular. Mas só para mostrar para vocês, PageBook é a mesma coisa, a gente monta aqui o modelo. A gente, no caso, vai mandar como um CSV, né? Porque a PageBook, ela trabalha dessa forma, né? A gente indica o separador, indica aqui qual que é a operação, se é insert, se é update. Se for upsert, precisa preencher o external ID. E olha que legal o Data Weave. Por isso eu digo, não faltem, tá? No dia do Data Weave. Só mudando isso aqui, ele converte para CSV, né? Então ele é bem legal. Ele vai converter para Excel se precisar. A gente vai fazer bastante exemplos legais. Data Cloud. Aqui eu trouxe um exemplo com a API de streaming, né? Então o Data Cloud, ele tem aqui várias operações do Data Cloud. Quando a gente está falando de integrar ali sem usar um conector nativo, né, que o Data Cloud vai lá buscar informação, né? Quando eu estou usando aqui uma ingestão via API, né? Mas isso aqui é um conector, né? É que para o Data Cloud é uma API. Lembra que eu falei? Todo conector Muli usa uma API por baixo. Então, quando eu estou fazendo uma ingestão via API, eu posso trabalhar de duas formas. Eu posso trabalhar com o book, né? E posso trabalhar com o streaming. Qual que é a diferença dos dois? O streaming é quando eu tenho um volume ali, às vezes, menor de dados, né? E eu quero uma atualização mais rápida, né? Um pouco mais próxima ali do real time, né? Então eu uso o streaming. Exemplo de utilização. Eu estou lendo um tópico do Kafka. Caiu uma mensagem lá, eu já quero mandar para o Data Cloud. O streaming é uma boa. E quanto que eu vou usar o book? De repente eu vou fazer uma carga noturna, né? Eu vou pegar lá milhões de registros e vou mandar de uma vez só. Aí o book ele vai ser melhor performático nesse cenário, tá? Como que eu configurei o Data Cloud? Essa pode ser uma pergunta aí bem comum, né? No Data Cloud, né, a gente primeiro cria o Data Stream, né? Mas antes de criar o Data Stream, eu preciso criar aqui um recurso conectado, né? Tá vendo que apareceu aqui Ingestion API? Por padrão, ele não vem, né? Então, nas configurações do Data Cloud, a gente tem aqui, né, as configurações de integrações externas e a gente precisa configurar uma ingestão, né? Se eu fosse fazer uma nova, né, seria dar um nome para ela e subir o esquema, né? O esquema, ele é um arquivo OAS, que é Open API Specification, né? Lembra que ontem nós importamos uma especificação lá da API do CNPJ, né? E depois importamos no Salesforce a da API do Muli? É a mesma coisa. Como que é esse arquivo? Né? Vou mostrar aqui no chat. Ele é um arquivo assim, ó. Eu declaro o objeto e as propriedades com os seus respectivos tipos de dados, né? E ele já mapeia, né? E aí pronto, ó, acabei de criar aqui uma configuração de ingestão, né? Isso aqui é uma informação depois que é importante, né? A gente usa na hora de chamar. E na hora de configurar, a gente precisa botar aqui alguns nomes, né? Então, no conector, né? Acho que fica mais legal eu abrir o que eu já tinha criado antes, né? Já que eu vou dar o exemplo dele.
Então, no conector, a gente tem aqui, ó, source API name, object name, né? E a gente passa isso aqui no conector, né? Então, ó, o source API name, object name, né? Então, isso é importante. E é só isso, tá? E aí eu faço a transformação, né? A transformação, ela precisa ser assim. Então, formato data, e aí você passa um JSON, né? Um array aqui com as informações. Isso aqui é uma expressão que eu criei para criar um número aleatório, já que o ID é a chave primária, né? Então, ele está criando aqui um número aleatório, né? E aí, acho que eu já vou até dar o start aqui, porque às vezes a atualização ela não é tão assim real time, né? E aí talvez a gente pegue ela acontecendo, ó. Quando eu mando, por mais que eu mando as informações erradas, ele aceita. Não significa que ele vai processar. Então, é lógico, eu só preciso respeitar o formato dele aqui, né? Tem que ser JSON, tem que seguir essa estrutura de data. Mas se eu passar campo que é obrigatório não preencher, ele vai aceitar, mas depois ele vai falar que não processou. E aí, uma vez que eu configurei aqui o meu ingestion, né, eu configuro o meu data stream. Então, eu tenho aqui o data stream configurado, né? Ele tem 8 registros aqui processados, tá? Eu acho que conforme a gente for falando, ele vai atualizar isso aqui, porque eu acabei de mandar mais alguns, né? E aí, como que o Data Cloud funciona? Ele recebe as informações através do data stream, né? Ele poderia receber através de API de streaming ou API de book, né? A hora que eu falei agora há pouco, estava 5, não estava? Ou estava 8, não lembro. Eu vou até mandar mais alguns aqui, então é só para tirar essa dúvida. Mandei de novo. Não lembro se estava 5 ou estava 8, aí não sei se alguém lembra. Mas a ideia é que esse número aqui incremente, tá? Então, a gente cria o data stream, e aí depois o data stream a gente faz aqui um mapeamento, né? Ali para o data model, né? Essa é a parte de harmonização, né? Então a informação chega e aí eu posso unificar ela e harmonizar, né? E aí, a gente depois pode ver essa informação aqui no Data Explorer, né? Então, eu quero ver ele como um Data Lake Object, né? Aqui tá as informações. Daqui a pouco chega mais aqui, ele tem um tempo ali para atualizar. E caso alguma coisa dê errado, ele vai mostrar aqui, ó. Então, eu estava mandando aqui a informação com o ID errado. Ele precisava ser inteiro, eu estava passando outra coisa, né? Aí ele considerou como nulo. E aí, quando chegar, ele vai ou colocar em um desses dois lugares, né? Às vezes ele demora um pouquinho aqui para processar, né? Vou até atualizado aqui no status, né? Mas logo, logo esse número aqui aumenta, tá? E aí o processo para trabalhar com ele é esse, né? A gente colocou o conector, escolheu aqui a operação e montou aqui o envio. Esse conector, ele tem até um ponto aqui de melhoria, né? Ele já não traz aqui... na verdade ele traz, né? Ele traz aqui o data, né? Só que o esquema mesmo aqui não... Ele não traz, né? Porque isso aqui é dinâmico, né? Então a gente só precisa lembrar ali do modelo de dados que a gente criou, né? E aí eu posso mandar vários também aqui, se não me engano, acho que é 200 em 200, né? E como eu falei, ele não vai registrar erro, né? Caso dê algo errado, ele vai depois mostrar em outro lugar. Está em progresso aqui, vamos ver se isso aqui anda, né? Esse número precisa aumentar, e aqui no Data Explorer, esse número aqui precisa aumentar também. Já aumentou aqui, tá vendo? Então ele colocou aqui mais registros, né? Esses registros acabaram de chegar, e aí depois ele vai ser enviado para um data model, né? E aí aqui eu posso unificar, posso harmonizar, posso fazer bastante coisa legal.
Aqui nem sempre, às vezes, atualiza na hora, né? Mas já foi pior, tá? Para quem já trabalha com isso aqui desde que antes de chamar Data Cloud, vai me entender aí, tá? E a informação chegou. No geral, tá? De conteúdo é isso, tá? E depois eu disponibilizo o código-fonte. A gente passou aqui um pouquinho de horário, mas tem espaço aí para dúvidas, né? Alguma dúvida aí, pessoal? Acho que não temos, né? Bom, quem tiver, vai colocando aí, né? E aí, só para fechar aqui, gente, peço desculpas, tá? Por a gente ter estourado ali bastante horário, tá? E amanhã, né, a gente vai ali para o nosso 5º dia, né? Onde a gente vai fazer uma integração com o RP. Qual RP ainda é surpresa, né? Eu já tenho um aqui, mas eu estou tentando trazer outro, né? Vamos ver se amanhã isso libera, mas qualquer coisa eu já tenho um aqui na manga, tá? Isso. Então, esperamos ali vocês, né? Se inscrevam, né? E estou aqui à disposição, caso tenham dúvidas. Beleza. Show de bola. Mais um dia, Renato. Mais lições, mais aprendizados aí. Boa. Acho que o pessoal também tá... Não tem mais pergunta? Então, pessoal, tranquilo quanto ao horário, Renato. O importante é o conhecimento que você está passando aí. Pessoal, então, muitíssimo obrigado aí pela presença de todos. Uma boa noite, bom restante de noite para todo mundo aí. Renato, de novo, muito obrigado aí, meu amigo. E vamos se falando, pessoal. Um abraço a todos. Abraço, valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau.